Então estamos aí gravando. Boa noite para vocês que estão ao vivo. Boa tarde, bom dia para você que não está assistindo essa aula ao vivo. Hoje a gente vai fazer a correção do nosso famoso simuladinho 1. Nós faremos correção tanto da peça quanto dos exercícios. Se você não está vendo ao vivo, ficou com algum tipo de dúvida, pode me chamar lá no Instagram, eu estarei à disposição, ou então também no nosso grupo do Telegram, que é aberto para qualquer pessoa. Combinado? Pessoal, então nós temos aí a nossa peça processual e, como eu disse, essa nossa correção ela vai ser um pouco mais dinâmica para que a gente possa comentar sobre a peça e também comentar sobre os exercícios. De novo, fique à vontade para você abrir o som, para me interromper, não vai ter problema nenhum. Daqui a pouco a gente vai, #sextou, tomar aquela cervejinha, certo? Então preste atenção aqui, fica comigo aí 50 minutinhos, 1 hora, prometo que vai ser rápido. Gente, com relação à peça processual, sempre eu falo, é muito importante que a gente trace a linha do tempo. E aí o início já dessa nossa peça processual, ela já contém muitas informações importantes e que a gente não pode dormir no ponto, certo? Então ela já começa, ó, foi prolatada sentença. Foi prolatada sentença. E quando eu já tenho isso aí, esse termo no nosso exercício, a gente já parte do pressuposto que nós temos uma reclamação trabalhista, uma contestação ou uma peça de defesa e temos uma sentença, certo? Isso aqui tem que estar no seu rascunho, necessariamente. Necessariamente você tem que ter feito no seu rascunho, principalmente quem está com dificuldade de identificação de peça. Sentença. Aí, gente, o exercício ele passa a narrar o que foi decidido na sentença. Então, lá, ó, na demanda, a reclamante informou o que, e ele vem dizendo o que houve, o que aconteceu, o que ela pediu, o que ela ganhou, o que ela perdeu. Então, aqui a gente está falando da própria sentença, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu estou fazendo a linha do tempo. Aí, ao final, ele diz aqui, ó, como advogado contratado por Froda, e considerando que a sentença não possui vícios nem omissões, elabore a peça jurídica em defesa dos interesses dela. Bom, lembrando, como que eu identifico peça? Eu vou pegar o próximo ato processual, por a minha pergunta, e dizer qual o meio para que eu impugne a decisão judicial. Aí a gente vai lembrar que está na nossa cabeça, a gente já está careca de saber o artigo 895, inciso 1 da CLT, interposição de recurso ordinário, certo? Então, a identificação da peça é assim que a gente vai fazer. Eu recebi algumas mensagens do pessoal dizendo, ai, professor, mas não está dizendo nada de custas, no exercício não está falando nada de custas, não está falando nada de depósito recursal. Pessoal, não necessariamente tem que estar dizendo isso para você concluir que houve uma sentença. De novo, o exercício disse expressamente, foi prolatada uma sentença. Então, se é sentença, você põe na nossa linha processual e você consegue identificar a peça, certo? Identificada a peça, e aí eu já vou partir aqui para o nosso, oh meu Deus, fugiu o nome, para o nosso gabarito, lembrei, o nosso gabarito, a gente já vai falar da folha de rosto. Então, só o pessoal do chat, confirma para mim se vocês estão assistindo, se vocês estão conseguindo ver aí. Pessoal do chat. Sim? Então tá lá no gabarito. Gente, lembrando, a partir do momento que eu tenho um recurso ordinário, eu preciso dividi-lo, todas as peças recursais, em duas. Folha de rosto e razões recursais. Qual que era o problema aqui da nossa folha de rosto? E teve bastante gente que errou, então eu fiz questão de colocar lá um vídeo no Instagram. Gente, nesse caso, o nosso cliente era o reclamante. E o reclamante, em regra, nunca paga depósito recursal. Então, se você escreveu aí no seu recurso, segue em anexo pagamento do depósito recursal, você vai perder ponto. Lembrando que a única hipótese que a FGV te tira ponto pelo que você colocou a mais é aqui. Só aqui que ela tira ponto. E ela vai escrever exatamente a frase que eu tirei lá dos gabaritos. Ó, a indicação de juntada de comprovante de custos ou depósito recursal
ocasionará a perda de 0,2. Então, se você escreveu pagamento de depósito recursal, vai perder 0,2. Ou então, se você escreveu também o pagamento de custas, recordando, o reclamante só paga custas se ele perder todo o processo. E nessa situação específica, nós tivemos várias questões que a reclamante, no caso a Froda, que ela ganhou, certo? Então, na folha de rosto, o que teria que ter na sua folha de rosto? Primeiro, ao douto juízo da 100ª Vara do Trabalho de Goiânia, Goiás, certo? Aí Froda, bolseira, já qualificada na reclamação trabalhista, que é imóvel, ou então na ação em epígrafe, etc., do jeito que você quiser fazer. Mas o que eu queria destacar aqui é que o ideal é que você peça para que o seu recurso seja encaminhado ao TRT da 18ª região. Não deixe isso de forma genérica. A gente nunca sabe se a FGV vai cobrar isso ou se ela não vai cobrar. Então, na dúvida, gente, coloque. Ai, professor, mas eu vi um exercício que o senhor não colocou. Normalmente, quando eu não coloco, pessoal, é porque a cidade não existe. Então, nós fizemos, por exemplo, peça do Jon Snow. A peça do Jon Snow era em Westeros. Westeros não existe. Se não existe, eu não vou colocar. Então, eu vou deixar a ser encaminhado ao TRT das 3 pontinhos região. Agora, nessa situação específica, eu coloquei que você precisava mencionar que o processo seria enviado às razões ao TRT da 18ª região. Outra situação que eu quero destacar dentro da folha de rosto é que você precisava necessariamente, e acho que foram 2 pessoas que esqueceram disso, escrever: encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso. Essa frase, pessoal, ela sempre vai existir em qualquer recurso. Agora, dependendo da situação, você vai colocar custas e depósito recursal. Dependendo, você vai colocar só custas, ou então, nesse caso, você só colocaria essa frase, certo? Encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso. E no mais, evidentemente, a gente colocaria a indicação do 895 e assim nós temos a pontuação da nossa folha de rosto. Então, se você endereçou a 100ª vara, se você mandou as razões para o TRT da 18ª e se você identificou e citou o artigo 8951 da CLT, certo? Folha de rosto, lembrando o recurso, precisamos recapitular nossa estrutura: preliminar de mérito, prejudicial, mérito e requerimentos finais. Nessa situação específica não havia nenhuma prejudicial, porque prejudicial está ligada à prescrição, não estava falando nada do exercício, mas preliminar havia, certo? Lembre sempre, as preliminares de recurso ordinário estão ligadas com 2 situações: artigo 337 e eventual nulidade. Nesse exercício específico, nós tínhamos sim uma nulidade, conforme eu vou colocar aí na tela para vocês. Então vamos lá, gente, só pegar o meu lapinho aqui. Olha só, na demanda, a reclamante informou ter sido empregada, houve irregular contestação e, cadê? Pega aqui. Aqui. Houve irregular contestação e instrução. Gente, que instrução? Audiência de instrução. Tendo o juiz deixado de ouvir a testemunha da reclamante, pois ela comprovadamente possuía processo em face da sociedade anal, tendo o patrono do reclamado constado regular protesto em audiência. Então aqui, gente, nós identificamos uma preliminar de cerceamento de defesa, certo? Então você deveria abrir lá, primeira preliminar, cerceamento de defesa. E uma coisa muito importante que os alunos devem se atentar é para os fundamentos da sentença. Gente, e isso vale para a prática trabalhista, para o resto da sua vida, você vai ser um excelente advogado se você conseguir identificar essas situações, certo? Porque advogar não adianta, é estratégia. Então você tem que olhar a estratégia, o que você vai impugnar da sentença. Pessoal, por qual motivo o juiz, nessa situação, não ouviu a testemunha? Porque ela comprovadamente possuía um processo contra a Sociedade do Anel, certo? Então, o que eu tenho que impugnar? Pessoal, eu tenho que impugnar isso. O fato da testemunha ter processo contra a empresa não caracteriza troca de favores. E existe uma súmula específica sobre esse assunto. E se tem alguma coisa específica, eu não posso simplesmente ir lá na minha preliminar e dizer assim:
Juiz, quer dizer, tribunal, olha, nessa situação houve cerceamento de defesa porque não foi ouvido minha testemunha. Pera lá, você não impugnou os argumentos da sentença. Por quê? O argumento da sentença não era genérico, ele era específico. Olha, eu não ouvi porque ela tinha processo. Então, meus queridos, no recurso ordinário, prestem muita atenção nos fundamentos da sentença. É isso que você vai ter que procurar lá na CLT. Certo? Então, vamos jogar aí na tela o gabarito para que a gente possa analisar essa situação envolvendo o cerceamento de defesa. Então, olha lá. Cerceamento de defesa. Ofende contraditoriamente pela defesa e indeferimento de testemunha pelo simples fato de ela possuir ação contra o mesmo empregador. Indicação, o principal... Opa, volta, cadê? O principal, súmula 357 do TST. Então, assim, teve gente que eu fui lá e coloquei 0, tá? Eu zerei aqui, ó, porque a pessoa pôs indeferir testemunha cerceamento de defesa, tá? Eu sou chato nessas questões, tá, gente? Eu costumo fazer uma correção muito difícil para que você chegue no momento e você, às vezes, pegue um examinador mais simples do que eu. Eu sou bem chato. Então, sendo chato, se a pessoa não falou especificamente essa situação, eu coloquei 0, tá? Então aí, ó, Luciano, Lara, eu fui chato nessa situação. O importante era você explicar isso. E outra, gente, vamos lembrar, isso faz tempo, essa súmula 357 do TST faz tempo que não cai na segunda fase. Então, se ela cair depois, isso aqui você nunca mais vai esquecer na sua vida. Vocês vão me agradecer, tá bom? Preliminar, então, acredito que vocês não têm dúvida. Se tem, já coloca aí para mim no chat. E agora a gente já vai direto para o mérito. Eu fiz questão, nessa peça processual, de fazer uma peça para que os alunos se atentassem aos mínimos detalhes. Gente, muitas teses aqui, elas estavam nas entrelinhas do exercício. Então você tinha que ler com muito cuidado, tinha que riscar, tinha que prestar atenção. Eu sempre falo assim, peraí, Yasmin, já repito. Eu sempre falo assim, em recurso ordinário, você precisa verificar tempo que o juiz deu, reflexo se o juiz deu ou se o juiz não deu, adicional. Então, e por que eu estou batendo nesse assunto? Perdão, eu queria falar isso. Por que eu estou batendo nesse assunto de recurso ordinário? Porque tem chance de cair na sua prova. Então, fique muito esperto a essas situações. E não simplesmente no procedente e improcedente. Yasmin perguntou, prof, repete. Tinha que colocar necessariamente o quê? Yasmin, era para colocar necessariamente que o fato da testemunha ter um processo contra o mesmo empregador não torna ela suspeita. Esse era o principal argumento. Esse era o principal. Que é justamente a súmula do TST. Show? Se deu tudo certo, põe ok para mim. Vamos começar a analisar o mérito, pessoal. Olha lá. Na sentença, o juiz julgou procedente o pedido de dano existencial pela extensa jornada alegada, cumprida, qual seja, das 22 às 10, de segunda a sexta. Isso, Yasmin, é o que estava na súmula, tá? Exatamente, você precisava constar o que estava na súmula. Das 22 às 10, ou seja, a pessoa trabalhava 12 horas por dia, certo? Determinou o pagamento de 4 horas extras diárias. Tá certo? 4 horas extras diárias? Tá, pessoal. 8 mais 4, 12. Um adicional de 50%. Tá certo o adicional? Tá certo. Não falou nada de convenção coletiva. Show de bola. Também determinou o pagamento de 60 minutos com adicional de 50% pelo descumprimento do intervalo intra-jornada. Tá certo isso aqui? Certo também. Descumpriu o total intervalo, vai ter que fazer o pagamento. Agora eu te falo o seguinte, gente, ó. E adicional noturno das horas trabalhadas das 22 às 5. Antes de eu analisar o adicional noturno, eu pergunto para vocês, pessoal, cadê os reflexos dessas horas extras? Cadê os reflexos? Olha como eu falo que às vezes, até eu que fiz o exercício, não vi. Teve aluno que viu, tá, gente? Teve aluno que viu. Então, tomem cuidado com esses reflexos. O professor, aqui nessa situação, eu errei mesmo, tá? Deveria ter constado aí os reflexos. Na dúvida, lembrando, ai, professor, eu não sei se eu abro o tópico, se eu não abro, abre tópico.
Fechou? Abre o tópico. Mas aqui eu errei, eu deveria ter colocado os reflexos, mas eu não considerei nenhuma pontuação. Mas deveria ter colocado os reflexos das horas extras e do adicional noturno. Agora vamos lá. O adicional noturno, ele determinou o pagamento, gente, das 22 às 5. Só que hora até que hora a nossa reclamante trabalhava. E aí, lembrando, súmula 60 do TST, aquela pessoa que trabalha o tempo todo à noite, ou seja, das 22 até as 10 horas, eu não posso parar de pagar o adicional noturno para ela às 5 horas da manhã. Aqui eu tenho o que a gente chama de hora noturna prorrogada. Então, o que você tinha que pedir? Reforma da sentença para pagamento da hora noturna ou do adicional noturno até as 10 horas da manhã. Olha como os detalhes estão na entrelinha. Com exceção do 12 por... sim, o 12 por 36 a gente sabe, ele é um coitado, tá? Ele é um coitado. Tem que aplicar o adicional, isso mesmo, tem que aplicar o adicional. Então, gente, primeiro erro que a gente achou, primeiro tópico que está lá no nosso gabarito, a hora noturna prorrogada. Então, vamos lá para o gabarito da nossa querida Froda. Olha lá, hora noturna prorrogada. A recorrente, né, não o recorrente, a recorrente tem direito a receber o adicional noturno até às 10 e não somente até às 5 da manhã. 2 fundamentos plausíveis, artigo 73, parágrafo 5º, ou súmula 60, item 2 do TST. De novo, tomem cuidado, súmula 60, item 2, pessoal. Por quê? O item 1 fala uma coisa e o item 2 fala outra. Vocês não podem confundir, tem que colocar especificamente o item 2. Show? As horas noturnas são aquelas, na verdade, aí é a duração da hora noturna, tá? O pessoal perguntou, eu não sei quem que é porque tá sem nome, do Galaxy, é aquela 52h30. O que eu costumo falar? Pessoal, não precisa pedir tempo, só precisa você colocar requer o pagamento do adicional noturno das 22 às 10. Fica mais fácil do que você fazer conta, tá? Justamente porque a hora noturna, nós temos ali a hora noturna reduzida, então a quantidade de tempo ela fica mais complicada de você fazer conta na sua prova. Então põe requer o pagamento das 22 até as 10 da manhã e não apenas até as 5 horas. Show? Vamos voltar para o nosso exercício. Põe ele aí na tela. Continuando. Julgou improcedente o pedido de reintegração da autora, pois comprovadamente ela havia engravidado apenas no curso do aviso prévio. Curso do aviso prévio. Pessoal, pelo amor de Deus, essa era a tese mais fácil, né? Tese mais fácil. Artigo 391A da CLT, disposição expressa, dizendo que se engravidar durante o aviso prévio, pumba, tem a estabilidade. Então aí nós temos uma situação muito simples, que das peças que eu corrigi, todo mundo acertou, tá? E tá lá, estabilidade. A gestante que engravida durante o aviso prévio tem direito à estabilidade. Indicação do artigo 391A da CLT. Então tá aí. Voltamos para o exercício. Depois ele coloca, gente, julgou procedente o pedido de adicional de insalubridade em grau máximo, no valor de 30% do salário mínimo. Pois, comprovadamente, em regular perícia, a Froda tinha contato com lixo em local de grande circulação. Gente, pelo amor de Deus, adicional de insalubridade 10, 20 e 40%. Então, o que você deveria fazer o recurso? Dizendo, juiz, o senhor bebeu pinga aqui na hora de fazer a sentença da minha cliente. Porque a exposição a agente insalubre em grau máximo dá direito ao adicional de 40%, conforme artigo 192 da CLT. Simples assim, tá? A questão do salário mínimo, gente, pode ficar tranquilo que é pacificado pelo TST e também pelo STF, que o adicional de insalubridade ele é relativo, sim, ao salário mínimo. Então, isso não tinha que apresentar recurso, não. Era só para pedir a majoração de 10% por conta dos 40%. Então, lá, a exposição a agente insalubre em grau máximo garante ao empregado o pagamento do adicional de 40%.
Indicação do artigo 192 da CLT. Ganhou mais 0,5 pontos aí na sua peça. Depois nós temos, aqui começa as situações mais complexas, gente. Com relação ao acidente de trabalho, que incapacitou a autora de 1/9 de 2017 a 2/9 de 2018, período que a reclamante recebeu o benefício previdenciário, o juiz condenou a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de 3 vezes o salário da empregada, pois a perda de um dedo seria ofensa de natureza leve. Galera, eu pus isso aqui para a gente ter cabeça de advogado, tá? Na nossa prova também. Pessoal, 3 vezes o salário. Vamos pôr que ela ganha R$1.000. R$3.000 por conta da perda de um dedo. Não tem condição, né, gente? Dano moral, a gente pode pedir majoração, certo? Então, o que eu coloquei como resposta? Para que a gente pedisse majoração desse dano moral, certo? Então, o que eu precisava pedir era majoração do dano moral. E aí teve gente que falou, ai, professor, eu não achei a fundamentação. Gente, artigo 223G da sua CLT. Na verdade, o parágrafo 1º, teve um que errou também, não pôs parágrafo. Parágrafo 1º. Ele vai elencar os tipos de ofensa e qual que é o valor que tem que ser pago. Gente, perda de membro, ou é natureza grave ou é natureza gravíssima. Pelo amor de Deus. O que é natureza leve? Às vezes um xingamento, dependendo do xingamento também, eu considero que pode ser grave ou gravíssimo, uma situação, por exemplo, de injúria racial, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas sempre, dano moral, pede majoração. Vamos lá ver a nossa resposta no gabarito. E lembrando, se tem dúvida, põe aí para mim. Olha lá, dano moral, ó. Perda de membro não pode ser considerado como ofensa de natureza leve, mas sim grave ou gravíssimo. E vocês viram que eu nem coloquei aqui como certo, pedi o valor. O importante é reconhecer como grave ou gravíssimo. Indicação do 223, parágrafo 1º, inciso 3 ou inciso 4. A depender se você defendeu que era natureza grave ou natureza gravíssima. Agora, de forma alguma, era possível defender que isso era uma situação de natureza leve, tá? Uma lesão. Grave ou gravíssima. Voltando para lá. Aí depois nós temos aqui, pessoal. Pega aqui. Julgou improcedente o pedido de danos estéticos, pois os danos morais já abrangeriam isso. Galera, esse juiz aqui deve estar vivendo lá em 1958, tá? Porque já faz muito tempo que nós temos uma súmula do STJ que diz que é plenamente cumulável dano moral com dano estético. Lembra, são danos de naturezas distintas, tá? Eu tenho naturezas distintas, plenamente cumulável os dois. Então, um não pode abranger o outro. Era esse argumento que você faria. Ai, professor, a minha CLT, eu não achei essa súmula do STJ. Gente, dá um jeito de fazer um remissivo. O que eu iria indicar, faça um remissivo lá, ó, no 223B, no C, no G, mas faça. Faz um remissivo sobre essa súmula do STJ. E outra coisa que também muita gente ao longo da semana me perguntou, se estava preocupado lá no grupo que vocês têm de aluno, ai, professor, preciso levar um VAD além da minha CLT? Galera, é melhor levar, tá? Melhor levar uma CLT e um VAD, porque esse VAD vai ter todas as súmulas do STJ e também o Código Civil. Algumas das CLTs que eu indico, elas não têm todas as súmulas do STJ e não tem também Código Civil. Luciano, indique um VAD. Gente, o mais barato, tá? Pode comprar o VADMECO mais barato. Podem ficar tranquilos, que vocês não vão usar muito VADMECO, não. O importante é a CLT. Gasta dinheiro com a CLT. Com o VAD, não. Se tiver um VAD velho lá da faculdade, pode levar. Não tem problema nenhum. Sobre o dano estético. Então tá lá, gente. O dano moral e o dano estético possuem naturezas distintas. Ou então, é cumulável a indenização de dano moral com dano estético. Indicação, súmula 387 do STJ.
Mais uma vez, eu fui chato com fundamentação aqui. Eu não aceitei 949 do Código Civil, não aceitei 950, porque eu queria exatamente pôr na sua cabeça que se falar de acumulação de dano moral com dano estético, você tem que lembrar dessa súmula do STJ. Ainda que você não ache ela, coloque essa argumentação na sua peça. Pessoal, quem entrou depois, agora a gente está com 13 alunos aí. Põe para mim o que vocês acharam dessa peça, qual a nota de dificuldade dela. Põe aí para mim no chat. Qual a nota de dificuldade da peça enquanto a gente continua aqui. Depois nós temos a seguinte situação. É de 0 a 10. O pessoal está pondo 10 aqui. Não é tudo isso não, gente. Eu ia falar 9. Para mim é 9, tá? Peça trabalhosa. Aliás, o simulado inteiro dificuldade de 9. Mas eu vou te falar que teve gente que tirou, foi bem, tá? Tirou 5 na peça, teve gente que tirou 4.9. Galera, teve gente que foi muito bem. E não tivemos nenhum reprovado. Todos que me mandaram tiraram pelo menos o 6zinho aí. A autora havia requerido a integração ao seu salário do aluguel da casa no valor de R$1.000, pagos graciosamente. Gente, essa palavra, ela é muito importante. Ela é o sinônimo do pelo, tá? Graciosamente é sinônimo de que não havia necessidade da casa, a casa não era indispensável para o serviço. Aliás, ela era dispensável. E toda vez que eu tenho pelo, eu vou lembrar de verbo de caráter salarial. Então, o que eu precisaria fazer? Abrir um tópico pedindo a reforma, justamente argumentando no artigo 458 da CLT, que na verdade teve muita gente que esqueceu de escrever a palavrinha mágica. Qual que é a palavrinha mágica? Caput. Tá? 458 caput, que fala esse assunto. E quase ninguém colocou, mas nós temos também a súmula que diz especificamente sobre a situação da moradia, que é a súmula 367 do TST. Beleza? Então, vamos lá olhar o nosso gabarito. Olha lá, ó, salário e utilidade. Compreende-se como salário e habitação fornecida por força do contrato. Ou então, se você fosse argumentar na súmula, não era indispensável a residência para o trabalho. Sendo assim, considerado como salário. Indicação do artigo 458 caput ou súmula 367, item 1 do TST. Acho que agora é o último tópico, né? Nossa, esse aqui eu achei que um monte de gente ia errar, mas eu fiquei feliz que quase todo mundo achou ele aí. Gente, é esse finalzinho aqui, ó. Ele determinou o recolhimento do FGTS com relação a todo o contrato de trabalho, exceto o período do afastamento decorrente do acidente. Opa, juizão. Aqui você errou, né, meu amigo? Por quê? O FGTS, na situação em que há afastamento militar ou por conta de acidente de trabalho, o empregador, por mais que ele não precisa pagar salário, ele precisa depositar os 8% na conta do FGTS. Então, exceto do período, não. Ele teria que ter condenado a todo o contrato de trabalho. E era esse tópico que você deveria abrir. Antes de eu jogar lá para a nossa peça, para a gente encerrar ela, eu queria só destacar isso aqui. E aí teve gente que abriu esse tópico. O magistrado julgou procedente o pedido de recolhimento do INSS do período trabalhado, que não foi feito pelo empregador. Gente, pergunto para vocês no chat. A Justiça do Trabalho tem competência para determinar o recolhimento de INSS? Responda aí para mim. Não? Ó, cuidado com resposta pronta, gente. Depende. Depende. A Justiça do Trabalho só tem competência quando o INSS é parcela reflexa. Fechou? Então, sempre que eu perguntar isso, coloque. Depende. Depende do quê? Se o INSS for parcela principal, a Justiça do Trabalho não tem competência. Está lá no artigo 114. Agora, se for parcela reflexa, aí ela tem competência. Beleza? Adriana, não pensa na sentença não, tá? Pensa mais nessa situação da parcela reflexa. Porque se for um acordo, por exemplo, periculosidade, INSS reflexo da periculosidade, ela vai ter competência para determinar esse recolhimento. E aí você poderia falar, professor, mas por que a gente não colocou isso como preliminar?
Gente, você vai pegar uma arma e pum, dar um tiro no seu próprio pé. Não faz sentido você virar e falar assim, ó, o tribunal, eu ganhei esse pedido aqui, mas eu acho que o juiz não pode julgar isso não. Então, gente, essa situação você tinha que deixar em branco. Agora, o recurso, imagina que fosse outra situação totalmente diversa. O recurso era pelo empregador. Aí você abriria preliminar. E isso, olha lá, Adriano, ó, show de bola. Faz vistas grossas. Beleza, gente? Vamos lá encerrar no nosso gabarito a correção da peça processual. Então tá lá, o recolhimento do FGTS. Durante o afastamento do acidente de trabalho, a empresa é obrigada a realizar o depósito do FGTS. Nós temos dois fundamentos, que é o artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036, que é a lei do FGTS, e também o artigo 28, inciso 3, do decreto que regulamenta a lei do FGTS. E os dois dizem expressamente sobre a situação envolvendo acidente de trabalho. Por último, requerimentos finais. Número 1, sempre disparado, mais importante, e coração a todos vocês não erraram, conhecimento, tá? Pedir conhecimento do recurso. Depois, acolhimento de preliminar, para que o juiz reconheça a nulidade e manda voltar o processo, o tribunal, perdão, para que o tribunal reconheça a nulidade e mande voltar o processo, para que a testemunha seja ouvida, e provimento do recurso para reforma da sentença e para que seja julgado procedentes os pedidos. Quiser especificar, não quiser, tá ótimo. Essa peça não foi uma peça que ficou muito grande. Nesse termo de deferimento, local e data advogado, OAB número, gabaritou, tirou 5, certo? Gente, com relação à peça, vocês têm alguma dúvida? Pode abrir o microfone ou pode colocar no chat. Não? Os exercícios eu vou corrigir por aqui mesmo, porque... Opa, peraí. Tá no outro lugar, porque eu... Tem tudo certo. Aqui, então. A peça ficou enorme. Só que não tinha muita tese não, viu, gente? Nossa, tem recurso que fica com mais, fica com 9, fica com 10, então isso não era uma peça considerada tão grande assim. Ela era detalhista. Detalhista ela era. Então vamos para os nossos exercícios, certo? Exercício. Primeiro exercício, gente. E a letra, depende da letra. É isso aí. Se eu não me engano, gente, eu acho que a Tâmara tem uma letra, se vocês quiserem pode fazer estágio com ela, tá? Ela vai conseguir colocar 15 teses na folha dela. A letra dela é muito pequenininha, miudinha, e aí ela consegue escrever bastante. Chega de brincadeira, vamos para o nosso exercício. Fábio trabalha como gerente de uma sociedade. No entanto, para sua surpresa, recebeu um comunicado que a empresa estava determinando sua transferência para Porto Velho, Rondônia. No comunicado constava apenas que a empresa pagaria o transporte de ida e de volta, bem como moradia em hotel local, sem mais nenhuma justificativa. O trabalho em Rondônia duraria cerca de 6 meses e seriam mantidos o mesmo salário e a mesma composição remuneratória que ele recebia em Franca. A mudança deveria ocorrer em 15 dias. Fábio consulta você como advogado. Que medida judicial prevista expressamente na CLT deverá ser adotada a fim de imediatamente evitar a transferência de cargos? Pessoal, vamos lá. O que acontece? Que medida judicial? Então, primeiro, todas as vezes que vocês verem essas palavras, medida processual, medida judicial, normalmente, 99% dos casos, olha para mim, ó, minha cara feia. O exercício está falando de peça. Que peça que você tem que apresentar? Então, medida processual, medida judicial, gente, está muito ligado com peça. Isso aqui não é direito material. Então, não adianta você virar e falar assim, que está errado. Não é isso que o exercício quer saber. Ele quer saber, você como advogado, como é que você vai evitar essa transferência? Essa é a pergunta do exercício. E como advogado, qual a peça? Teve gente que respondeu liminar. Pessoal, existe essa peça? Não existe peça liminar.
Existe reclamação trabalhista com pedido de liminar. Tá? Então, tomem cuidado. Normalmente, medida judicial, peça processual, a gente está falando de medida processual, a gente está falando de peça, tá? Então, quem pôs só liminar, eu considerei errado. E aí, eu acredito que aqui também o examinador consideraria errado. Então, a resposta ideal: ajuizamento de reclamação trabalhista com pedido de liminar, a fim de sustar a transferência. Lembre que ele perguntou, gente, expressamente previsto na CLT. Então, na verdade, e aí nesse ponto eu fui bonzinho, tá? Eu aceitei quem colocou tutela de urgência. Só que na verdade, tutela de urgência tá lá no CPC. E olha o exercício que ele disse, expressamente na CLT. Então, o fundamento único possível era o 6599 da CLT. Beleza? Agora, olha a pergunta que eu vou falar para vocês. Por qual motivo, não é a pergunta bem, pegadinha, era pegadinha. Gente, por qual motivo o Fábio não poderia ser transferido? Então, agora eu estou perguntando, direito material. Qual seria a sua tese? Qual seria a sua tese na sua reclamação trabalhista? Alguém consegue identificar qual seria a sua tese na reclamação trabalhista? Não falou que ele era dirigente sindical, ó. Gerente. Ele era gerente. Ah! A galera nerdando. Gente, o gerente, ele pode ser transferido sem a concordância? Pode. Só que a empresa tem que comprovar a necessidade do serviço. E nessa situação do Fábio, olha lá, sem mais nenhuma justificativa. A empresa não comprovou a necessidade. E se ela não comprovou a necessidade, essa seria a sua tese da reclamação trabalhista. Show de bola? Direito material. Recapitulação aqui. Agora vamos para a pergunta B. Caso a medida apresentada, qual medida, gente? Reclamação trabalhista com pedido de liminar. Ou então, eu aceitei, tutela. Caso a medida apresentada fosse indeferida antes da sentença, qual meio processual? De novo, meio processual. Peça. Qual peça você, como advogado, vai apresentar? Qual peça? Croque na sua cabeça, Yasmin. Sabe sim. Gente, súmula 414. Quantas vezes eu já falei dessa súmula? É uma das que eu mais gosto. Tutela de urgência, deferida ou indeferida. Ó, lembra? Prazo um prazo. Tutela de urgência, deferida ou indeferida, antes da sentença, cabe recurso, gente? Cabe recurso? Responde para mim. Cabe recurso? É peguinha de prova. Não cabe recurso. Não cabe nenhum tipo de recurso. Ah, professor, mas cabe mandado de segurança. Exatamente. Para nós, a gente precisa lembrar, mandado de segurança não é recurso, tá? Não é recurso. Fechou? Gente, por que eu não aceitei a OJ? E, na verdade, essa OJ é da SDI 2, tá? Porque, gente, a súmula 414, ela fala expressamente que decisão antes, por isso que eu só aceitei ela, tá? Eu fui chato aqui também. Decisão antes da sentença, não cabe recurso, cabe mandado de segurança. É isso aí, Raquel. Também não cabe de imediato, mas eu posso lá no meu recurso ordinário impugnar essa decisão. E para recapitular aqui, o item 1 ou 2 da súmula 414. Quando a decisão for depois, a decisão de tutela for depois da sentença, aí não cabe mandado de segurança. Cabe recurso ordinário. Por quê? DERT de sentença, cabe recurso ordinário. Fechado? Difícil? As duas. A A era difícil e a B era difícil, mas vocês quase todos tiraram de letra. Dúvida, gente? Se tiver dúvida, me avisa aí. Eu fiz uma linha processual aqui meio bagunçada, mas é importante. Cara, se você não está conseguindo decorar isso,
Faz um post-it, ó, faz um post-it, cola um post-it na frente da privada, um na frente do box do banheiro, um no seu quarto, manda a sua esposa fazer uma camisa disso, manda o seu marido fazer uma camisa escrita assim, ó, sentença. Tutela antes da sentença, mandado de segurança, depois da sentença, recurso ordinário. Faz um post-it, porque você vai ficar toda hora olhando isso, toda hora, você não vai esquecer, tá? E essas situações de recurso são chatas. Então, súmula 414, faz um post dessa porcaria aí. E se você fizer, tira foto, me marca no Instagram pra gente popularizar o @artigo 7º. Momento blogueiragem do dia. Galera, dúvida, vocês vão pondo aí. Número 2, essa também muita gente errou. Um tribunal regional do trabalho, por maioria de votos, manteve a condenação de uma empresa ao pagamento do tempo total do intervalo, mesmo que comprovadamente houve fruição parcial, tal qual requerido e deferido em primeiro grau. Diante dessa situação e considerando que você foi contratado para zelar pelos interesses da empresa, responda o seguinte: informe que medida judicial, de novo, gente, medida judicial é igual a peça processual. É igual a peça processual. Que medida judicial deveria ser interposta? Vamos lá, linha do tempo. Pessoal, teve sentença? Teve. Parte fez RO? Fez RO. Pelo amor de Deus, quem respondeu RO não, gente? RO não, tá? RO nessa hipótese não. O processo começou lá na vara do trabalho. Já passou o prazo de RO. Aí teve o quê? Um tribunal por maioria dos votos manteve. Gente, o que é sinônimo de um tribunal por maioria dos votos? É o nosso famoso acordão, né? Doutor, o senhor fez um acordão no meu processo. Não, gente, acorda. Acordam. Nossa, Renato, mas como você sabe que acordam? Gente, por maioria dos votos. Se é maioria dos votos, não é a chamada decisão monocrática. Se não é decisão monocrática, de acórdão do TRT, conforme artigo 896 da CLT, o recurso cabível é o nosso queridíssimo recurso de revista. Ai, professor, é muito difícil, eu não consigo decorar isso. O que você vai fazer? Vai sentar lá na hora de você estudar e aprender a fazer toda a linha processual, certo? Toda a linha processual. Faz a linha processual. Desde o começo do processo, desde a hora que ele chega lá no STF. Você tem que ter isso na sua cabeça. Isso tem que ser exaustivo, foco nessas porcarias de recurso. Fechou? Só que o que acontece, gente? A OAB, quando caiu uma questão muito parecida com essa que eu dei aí, ela não aceitou como resposta simplesmente você colocar artigo 896. Você tinha que colocar qual a linha, se era A, B ou C. Como nessa hipótese o seu recurso de revista, e a gente vai estudar isso na próxima aula, hashtag fica a dica, estude com o professor Renato. Como vai ser por violação à lei federal, tá? Por violação à lei federal, o fundamento é a linha C. A Yasmin pôs assim, ó, prof, fiquei em dúvida pelo motivo, a qual se pode interpor RR. Eu imaginei RR, mas não sabia a matéria poderia ser discutida. Ah, entendi a sua dúvida. Yasmin, lembrando, se você ficou em dúvida, você identificou recurso de revista. Escreve lá, interposição de recurso de revista. Por quê? A linha do 896, ela vai pontuar, olha aqui, essa porcarinha de 01. Show? Na próxima aula, eu não vou dar spoiler aqui, a gente vai estudar todas as hipóteses de cabimento do recurso de revista, quais são mais comuns, quais não, beleza? Então, não vamos falar disso aqui agora. Essa resposta B era a mais fácil, disparada, todo mundo acertou. Informe que tese jurídica, gente, tese jurídica sinônimo, direito material. Que tese jurídica, como advogado, você sustentaria em defesa do seu cliente? Qual tese, gente? 71, parágrafo 4º, né? Se houve fruição parcial do intervalo, o empregado tem direito somente ao tempo suprimido. Conforme o artigo 71, parágrafo 4º, que foi justamente esse artigo
que o TRT violou na decisão dele. Beleza? Muito, muito, muito fácil. Alternativa B. Se tem dúvida, vocês me mandem, senão nós vamos para 3. Ah, essa foi legal. Teve gente que não prestou atenção, respondeu uns trem nada a ver, mas tem que ficar ligado. Gente, em sede de reclamação, repete o que, Yasmin? Qual? A B? A B é o quê? Se houve fruição somente de um tempo, a empresa tem que ser condenada somente ao tempo suprimido e não ao tempo total. Aqui, ó. Houve fruição parcial, mas o juiz manteve a condenação o tribunal manteve condenação do tempo total. Não, tempo suprimido e não tempo total. Fechou? Aí depois, em sede de reclamação trabalhista, Sérgio, em face da nova coleção, o juiz julgou o rol de pedidos parcialmente procedente, tendo deferido apenas 2 das 4 horas extras, estipulando condenação de R$3.000. Após a interposição de recurso ordinário de primeiro grau, denegou seguimento ao recurso da reclamada por diferença do valor do depósito recursal. Na qualidade de advogado da nova coleção, ou seja, da empresa, qual medida processual? De novo, gente, olha as palavrinhas-chave. Medida processual é peça. Medida processual é peça processual. Você poderia adotar. Ora, gente, essa não dava para errar. Peça. Denegou o segmento. Qual que é a peça que cabia? Agravo. Instrumento. Coração, ó. Show de bola. Denegou o segmento. Agravo do instrumento, certo? Fundamento 897, a linha B da CLT. Esse é o fundamento do agravo de instrumento. Agora, qual o principal fundamento de sua tese processual? Ó, gente, tese processual. Tese na medida processual. Escolhida acima. O que é a sua tese, gente? Faltou 10 centavos para ser recolhido aqui. O juiz deveria ter feito o quê? Aberto prazo para complementação. Prazo para complementação. Se não complementar em 5 dias, aí sim a gente vai lembrar do quê? Do nosso karaokê. No deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Recurso deserto. Só tem recurso deserto se não fizer essa complementação. Não pode o juiz deixar de abrir esse prazo. Aonde que está escrito isso? Nós temos uma súmula específica, quer dizer, OJ, perdão, que é a 140 da SDI1 do TST. E aí o argumento é justamente esse. Lá, em caso de recolhimento insuficiente, somente haverá deserção se depois desse prazo de 5 dias a empresa não complementar esse pagamento. Fechou? Depósito insuficiente. Isso. Ô, gente, toma cuidado com uma situação, porque lá no CPC é importante isso aqui, hein? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Lá no CPC existe uma disposição que se a parte fizer recurso e não fizer, ó, cuidado com isso aqui, ó, não fizer o preparo, eu estou dizendo que ela não pagou nada. Ela não pagou nada. Se ela não fizer o preparo, Adriana, eu só preciso confirmar por que eu não gosto do 1007. Pelo que eu vou falar aqui, tá? Se o parágrafo 2º fala de complementação, tudo bem. Eu não vou lembrar de cabeça. Qual que vai falar o que eu vou dizer aqui? Que não cabe no processo de trabalho. Agora, eu imagino que o parágrafo 2º caberia. Vou recapitulando, gente. No CPC tem uma disposição que diz: se a parte fizer recurso e não pagar o preparo, o juiz vai abrir prazo para ela pagar em dobro as custas. Então, se ela não pagar, paga em dobro e o recurso mantém. Gente, isso aqui não existe no processo do trabalho. Uma coisa é complementação
do preparo. Ou seja, igual o exercício aqui, eu paguei uma parte e faltou outra. Outra coisa é eu não pagar nada e o juiz abrir prazo. Não pagar nada, karaokê. No deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Agora, complementação, aí o juiz tem que abrir prazo. Yasmin, complementar pode, mas não pagar não pode. Isso mesmo. Não tem uma súmula falando que não se aplica? Letícia, salvo engano, não tem súmula, tá? Por isso que eu deixei a OJ aí. Na letra A eu coloquei agravo OJ, SDI. Isso, não pagar recurso, não pagar as custas, tá, gente? Deserto direto. Deserto direto. Agora, complementação, aí tem que abrir prazo. Show? E por último, deixa eu só tirar o meu negocinho daqui. Essa era a mais fácil, né? Sociedade Delta foi processada por Messi. Aí perguntava, qual o prazo para embargo de declaração? Ah, essa aqui quem errou estava dormindo na aula ou não é aluno do Renato, pelo amor de Deus. Prazo para ED, 5 dias. Lembrando, todos os recursos trabalhistas 8, 5 dias ED e 15 recurso extraordinário. Gente, cabe recurso especial no processo do trabalho? Olha a cara do professor. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não falei isso para vocês. Não existe recurso especial, existe recurso extraordinário. Recurso especial vai lá para o STJ. Então, prazo de 8 dias, 5 ED e 15 o recurso extraordinário. Aí eu tentei fazer um pega muito porco aí na resposta B. Olha, tanto que eu nem coloquei a pontuação. Horrível isso daí. E aí eu acabei que eu aceitei um monte de fundamentação. Se no processo em tela houvesse litisconsórcio passivo e uma das reclamadas queira interpor recurso ordinário, qual o prazo para interposição? Gente, prazo de recurso, tá? 8 dias. Aí eu coloquei a indicação aí da OJ 310, porque essa OJ ela diz que no litisconsórcio passivo, ou seja, quando tem mais gente no polo passivo, mais de uma reclamada, não se aplica prazo em dobro, por conta da celeridade do processo do trabalho. Então, eu não tenho prazo em dobro, por isso que o prazo é de 8 dias. Mas se você respondeu 8 dias, conforme artigo 8951, 891, 892, uma coisa assim, eu aceitei todas essas fundamentações. Show de bola. Galerinha do ao vivo. Tem alguma dúvida? Não? Mesmo se for físico. Mesmo que se for físico, Adriano, não tem prazo em dobro. Pode dizer, Lara. Acho que você me mandou minha correção errada. Ah, show de bola. Beleza. Acho que foi a da Deixa eu semana só passada. finalizar aqui a gravação e aí eu já abro mais perguntas para vocês, tá? Gente, então você que estava aí na gravação, muito obrigado. Lembrando, se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários ou então me chame lá no grupo do Telegram. Um abraço e até a nossa próxima aula.